Vamos abrir no Salmo primeiro, antes de a gente ir para o livro de Malaquias. Vamos ler o Salmo 19. Salmo de número 19. A gente vai ler ele inteiro, os 14 primeiros versos. Aliás, os 14 versos do Salmo. Salmo de número 19. E vamos fazer a leitura aí, cada um lendo um verso. Por favor, leia alto, né? Para a gente poder escutar. Então, Salmo 19, vamos ler ele inteiro, cada um pode fazer a leitura de um versículo. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o qual, como novo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito prado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar de recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ele não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Muito bem, o salmista tem duas grandes ênfases aqui. A primeira delas é como Deus se revela por meio daquilo que criou. É impossível, né, não perceber o Deus criador. Ele está em todo lugar, ele criou todas as coisas, né? É possível perceber a criação, a mão de Deus agindo, não só criando como criador, mas como alguém que mantém a sua criação. E essa é a primeira parte do salmista, onde ele diz que por onde você olhar, né, você vai encontrar Deus. Você vai encontrar um pouco mais de Deus. Mas esse encontrar Deus não é suficiente para te dar vida eterna. Porque somente a lei do Senhor é que te faz isso. Somente a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? Somente a palavra de Deus é que pode trazer vida, transformação e fazer com que o nosso coração seja mudado, transformado. Então a gente olha para a natureza, a gente reconhece que Deus é o Criador, é o Senhor, mas a gente curva diante dele em oração, em adoração, quando a palavra de Deus atinge o nosso coração. E é para isso que nós aqui estamos, para estudarmos a palavra. Ela faz diferença na nossa vida, né? O texto diz que a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a nossa alma. Talvez você precise aí de restauração em cada área da sua vida. A palavra de Deus pode fazer isso, ela pode te dar sabedoria, ela pode alegrar o seu coração, não é? Ela ilumina os seus olhos, ela permanece para sempre, enfim, tantas coisas boas que Davi coloca aqui para a gente com relação à palavra de Deus. E esse é o maior privilégio da gente se reunir na manhã de uma nova semana. A semana começa hoje, para buscar a Deus, buscar a instrução de Deus por meio da sua palavra. Então nós vamos começar lendo no primeiro capítulo, apenas os 5 primeiros versos como introdução. À noite nós vamos expor o primeiro capítulo, tá? Então a gente vai fazer só uma introdução hoje aqui, e logo mais à noite a gente vai expor o primeiro capítulo de Malaquias. Então, primeiro verso de Malaquias, né? Capítulo 1, verso 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis,
Em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Talvez você olhe para essa porção aqui e fale, nossa, que texto estranho, né? Deus irado para sempre contra um povo. Na verdade, a grande ênfase do capítulo é o amor de Deus para com o seu povo. E Deus cuida bem do seu povo. E só que o povo de Deus naquele período estava muito afastado de agradar a Deus, do propósito de agradar a Deus. Então nós vamos estudar um pouquinho o momento em que viveu Malaquias. E para começar a gente precisa falar de quem era Malaquias. Malaquias, nós não temos especificamente detalhes da sua vida. O primeiro verso apenas diz, né, que é uma sentença, uma profecia, ou a palavra, o peso que Malaquias tem para pregar ao povo de Deus. E ele coloca aqui por intermédio de Malaquias, ou seja, nós só temos o nome dele. E que alguns chegam até a pensar que não é nem o nome de Malaquias. Por exemplo, algumas traduções, alguns comentários judaicos da Bíblia hebraica defendia que era o nome de Esdras. Esdras seria aqui o escritor do livro. O próprio João Calvino chegou a achar que era o apelido de Esdras. Malaquias seria o apelido de Esdras, mas é muito difícil que isso seja verdade. Até porque Malaquias parece vir mais no final de Neemias, final do período de Esdras e Neemias. Então nós entendemos que Malaquias, aliás, o nome Malaquias significa mensageiro do Senhor. E mensageiro é anjo, anjo de Yahvé, anjo do Senhor, Malaquias. E alguns chegaram até a pensar, será que foi um anjo que trouxe essa mensagem ao povo de Deus? E a gente sabe que não é verdade. Anjos não vieram escrever a palavra, não foram instruídos por Deus para escrever, mas o Novo Testamento diz que Deus inspirou homens a fazer isso. Então, homens são os escritores do Antigo e do Novo Testamento. Deus não usou os anjos para escrever a Bíblia. Então, não pode ser um anjo. Nós entendemos, então, que Malaquias é o nome de um profeta, desconhecido, nós não sabemos de quem ele era filho, onde ele nasceu, nós não temos informações sobre ele. Mas o que é interessante a ideia é muito simples de entender. É fácil perceber o momento em que ele viveu. Se você observar o conteúdo de Malaquias, a gente já descobre qual é o período em que ele está vivendo. E o período em que ele vive é exatamente o período de Neemias, ou o final do período de Neemias. Então nós vamos ver um pouquinho algumas coisas importantes aqui. Qual que é esse momento? Os irmãos vão lembrar qual que é o período de Neemias. Neemias está voltando do exílio. Lembram lá? O povo de Deus pecou contra o Senhor, por conta da idolatria, do afastamento de Deus, foi parar no exílio da Babilônia. Foram 70 anos de exílio, porque Deus ama o seu povo, e a Bíblia diz que Deus disciplina a quem Ele ama. Nós estamos vivendo uma crise de disciplina no nosso tempo, não é? As pessoas têm medo de disciplinar seu filho, têm medo de dizer não para o seu filho, e quem diz não, ou quem não sabe dizer não para um filho, ou não sabe disciplinar o filho, provavelmente vai ter problema sério com o filho. Se você ama o seu filho, você precisa disciplinar. E disciplinar não quer dizer também como os antigos muitas vezes pensavam, e nós que somos mais antigos, sabemos disso, os nossos pais eram muito duros com a gente. A disciplina significava pancada, bater para valer. Não é isso também. Tem vários tipos de disciplina e a gente sabe, somos instruídos pela palavra de Deus, de que a disciplina você tem que começar pelo mais simples e se a criança ou o filho não obedecer, você vai endurecendo, não é? Começa então pelo mais simples, não precisa começar pelo mais radical, Mas Deus foi fazendo isso com o povo de Deus, com o povo dele.
Ele foi trazendo profetas dizendo, olha, vocês estão andando por um caminho errado, foi eu quem tirei vocês da terra do Egito, foi eu quem fiz isso, eu deixei para vocês leis, instruções para vocês serem felizes e tal. Mas o povo de Deus, infelizmente, desprezou a palavra do Senhor. E Deus mandava mais um profeta, e Deus era paciente, longânimo. E aí você tem lá o período de Isaías, você tem lá o período de Jeremias, você tem o período de Abacuque, até que não teve mais jeito. Deus falou, agora não dá mais. Todos os recados que eu tinha que te dar, eu já dei. Agora vocês vão ter que passar 70 anos no exílio da Babilônia. Deus nunca é injusto. Tudo que ele faz, ele é justo. Aliás, foi isso que ele fez com Adão e Eva. Adão e Eva não foram pegos de surpresa. Deus deixou um recado bem sério para eles. Se vocês comerem do fruto proibido, vocês vão morrer. Deus nunca é injusto. E eles tinham consciência do que era morte. Talvez você pense assim, não, mas não tinha morte ainda no tempo de Adão e Eva. Então eles não sabiam o que era morte. Eles tinham consciência sim do que era morrer. Porque os frutos caíam das árvores. E um fruto, quando cai da árvore, ele faz o quê? Ele apodrece. Ele morre. Então eles sabiam o que era a morte. Eles não sabiam, nunca tinham passado por essa experiência, mas Deus tinha deixado bem claro, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. A mesma coisa, a ida para o exílio. Deus havia mandado vários profetas para que eles não continuassem a viver do jeito que viviam, mas ninguém queria saber de Deus naquele período. E aí, eles ficam 70 anos num exílio, e eles vão voltar do exílio, porque Deus cumpre a sua palavra. Deus tinha dito que eram 70 anos, Deus levanta Daniel para interceder pelo povo em oração. Os 70 anos estão chegando ao fim. Daniel percebe que nada mudou no coração do povo e ele começa a pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. A tua palavra diz que são 70 anos. Os 70 anos estão chegando ao fim, nós precisamos voltar. E ele começa a clamar ao Senhor e Deus responde à oração de Daniel. E Deus levanta alguém que o próprio Isaías já havia profetizado. Deus levanta o rei Ciro para libertar o povo de Deus. A primeira volta é com Zorobabel. E eles voltam com um propósito de reconstrução do templo. Não adiantaria reconstruir a vida se o centro da presença de Deus não tivesse entre eles. Então eles voltam e reconstroem o templo. É aquele momento tão feliz quando o Salmo 126 é composto, né? Foi feito pelos salmistas, pelos músicos. O Salmo da restauração, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aquela ideia de que o Senhor está com a gente, o Senhor tem abençoado a gente. E aí Zorobabel vai reconstruir o templo juntamente com o povo, parte do povo que volta para Jerusalém. Passados alguns anos, agora precisava trabalhar o coração do povo. E Deus vai mandar o Esdras, o sacerdote Esdras, sacerdote e escriba, onde ele vai voltar para Jerusalém para tratar do coração do povo, para ensinar a lei, para que eles pudessem reconstruir a vida de acordo com a lei do Senhor. É Esdras quem vai colocar os salmos na ordem e coloca o primeiro salmo, o salmo da lei. O salmo da instrução de Deus. Olha, se a gente andar de acordo com a lei, se a gente tiver prazer na lei, Deus vai abençoar a nossa vida, Deus vai abençoar o nosso casamento, Deus vai abençoar nossos filhos, nosso trabalho, tudo, em tudo que fizer nós seremos bem-sucedidos. E é o propósito de Esdras. O foco é esse, vamos nos voltar para o Senhor, para a lei do Senhor. Passados alguns anos, Neemias, ainda lá na região dos persas, já tinha mudado, os caldeus tinham caído, os medo-persas haviam assumido o reinado, né? A gente sabe já dessa história, e não teríamos tempo de falar com detalhes dela. Mas Esdras está preocupado com o que está acontecendo lá em Jerusalém, e ele faz uma pergunta para os seus irmãos que voltam de lá. E a resposta foi alarmante. Eles diziam, olha, Jerusalém está um caos, Jerusalém está terrível. Porque não há portas na cidade, não há muros na cidade, os inimigos fazem o que querem, se não há portas, a injustiça impera, porque os juízes é que julgavam nas portas, e eles começam a falar com Neemias, e Neemias cai em prantos diante de Deus. Ele começa a clamar ao Senhor, pedindo, Senhor, tem misericórdia, né? Nós somos pecadores, nós que fizemos tudo isso, mas tem misericórdia e faz com que eu possa ir, de alguma forma, né, ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele tem coragem de chegar para o rei e pedir, e o rei deixa ele voltar. É uma história bastante interessante, onde ele volta e em pouquíssimo tempo eles reconstroem os muros da cidade e as portas.
algo milagroso da parte de Deus, porque a ênfase de Esdras e Neemias, a boa mão do Senhor era conosco. E várias vezes eles falam, as lutas foram terríveis, foram grandes, mas a boa mão do Senhor era conosco. E ele já passa para a gente uma tremenda lição. Quando a boa mão de Deus é com a gente, Deus sempre vai abençoar. Só que nós humanos temos um problema. Nós, quando recebemos as bênçãos de Deus, a gente fica tão feliz, né? A gente fica feliz da vida e a gente tem aquele período com Deus, de gratidão a Deus e tal. Mas vai passando o tempo, a gente tem uma tendência de esquecer o que Deus fez de bom na nossa vida. E a gente não lembra mais das coisas de Deus. E a gente vai esquecendo de Deus. Isso sempre aconteceu no meio do povo de Deus. Nesse período da reconstrução, por exemplo, lá naquele período de Zorobabel, no primeiro retorno do exílio, Deus mandou 2 profetas, Ageu e Zacarias. Sabe por quê? Porque em vez do povo começar a reconstruir o templo, que era o combinado, o povo construiu suas casas. E viviam tranquilamente nas suas casas, no seu trabalho, e deixou o templo de lado, deixou a igreja de lado. E aí Deus levanta 2 profetas para falar, fui eu quem tirei vocês do exílio, foi eu quem perdoei vocês, foi eu quem dei a vocês a oportunidade de reconstruir a vida, e vocês agora estão só preocupados com as suas coisas. O egoísmo humano é muito grande. Aí vem Esdras e Neemias e reconstroem a parte espiritual e a justiça na cidade, a coisa caminha super bem. Neemias foi um tremendo governador ali em Jerusalém por vários anos, mas ele tem que retornar para o reinado de Assuero, para o reinado dos Medo-Persas. Ele era o homem mais importante do reino, o homem de maior confiança do rei Artaxerxes. Então ele retorna, e nesse retorno dele, o período em que ele esteve fora, provavelmente é o que está acontecendo aqui no período de Malaquias. Com a ausência do governador Neemias, o povo de novo passou a fazer coisas erradas e esqueceu de Deus. Esqueceu da instrução de Deus, esqueceu das coisas boas que Deus havia feito. Então esse é o contexto mais provável de Malaquias. Ou esse período em que Neemias esteve ausente. Aliás, talvez seja por isso que Neemias voltou, porque ele teve conhecimento das profecias de Malaquias, e ele retornou para Jerusalém para colocar a ordem na casa de novo, ou talvez seja logo depois. Neemias retorna, vive o mesmo período de Malaquias. Malaquias, o contexto de Malaquias está em Neemias 13, tudo que Malaquias trata aqui, Neemias tratou em Neemias capítulo 13, tá? E esse é o último livro do Antigo Testamento. Como que Deus dizendo assim, é a última vez que eu vou falar com vocês. Eu levantei desde Moisés vários e vários profetas. Agora acabou. É a última mensagem. Até que venha, né, o profeta profetizado lá por Moisés, o profeta por excelência, Deuteronômio 18. O profeta que representa o próprio Cristo. Porque a paciência de Deus também tem limites. E aí Deus vai usar Malaquias. Se você pegar a sua Bíblia, você vai perceber, a maioria das versões, que tem uma página em branco, né? Uma página em branco representando 400 anos onde Deus não falou com seu povo. Por quê? Porque o povo, infelizmente, não queria saber da voz de Deus. E Deus vai ficar 400 anos sem falar com o seu povo. O contexto é bem esse, né? Aquilo que aconteceu com Neemias, é o mesmo que está acontecendo com Malaquias, é um momento bastante complicado. Qual que seria então o propósito da escrita? O que Deus tinha ali para passar para o povo? Qual foi o motivo dessa escrita de Malaquias? Malaquias ele dirige então essa profecia à comunidade que está sendo restaurada, trabalhada por Deus para uma nova vida, não é? Haviam passados cerca de 100 anos, 70 a 100 anos da reconstrução do templo por Zorobabel, cerca de 100 a 70 anos. Jerusalém, como uma cidade já segura, Neemias trouxe segurança para a cidade, tá? Não é mais aquela insegurança terrível, há coisas boas acontecendo. No entanto, o relacionamento do povo de Deus com Deus havia esfriado. Eles estavam desanimados. Eles estavam, quem sabe, abatidos. Por quê? Abatidos por uma seguinte questão. Quando é que nós vamos nos livrar desses imperadores? Quando é que nós vamos ter o nosso rei de volta? Aquela ideia da libertação,
Aquela ideia de, né, não ter mais os gregos, os medo-persas, os romanos que viriam depois como os nossos líderes. Eles queriam liberdade. Eles queriam, mas infelizmente perderam por culpa deles próprios. Havia uma questão ainda muito importante aqui. Era necessário ter um profeta, porque naquele período você já tinha um sacerdote, né? Você já tinha um sacerdote que é a pessoa de Esdras, você tem um governador ou um rei que é a pessoa de Neemias, uma espécie de rei, e você tem agora um profeta, Malaquias. Por que era importante manter esses três ofícios? Porque eles apontam para o Cristo que viria. Então Deus prepara nesse último livro do Antigo Testamento esse mesmo momento. Você já tem um sacerdote que é Esdras, você já tem um governador, você já tem um profeta. Porque virá aquele que é o mais importante de todos, que será o profeta, sacerdote e rei, virá o Messias. E aí, algumas coisas são importantes no propósito da escrita, porque o povo começa a desanimar, a nossa tendência é de esperar bênçãos de Deus, e sejamos sinceros, quando a nossa vida não está do jeito que a gente gosta, quando você está pedindo as bênçãos da parte de Deus para alguma coisa, né, alguma área da sua vida, e a bênção não vem, qual que é a tendência? A gente começa a ficar entristecido, abatido. Ah, Senhor, por que o Senhor não me abençoa? Por que eu estou pedindo tanto por isso e o Senhor não me dá? A gente está muito preocupado com a nossa vida. A gente começa a achar até que Deus às vezes não liga para o nosso problema, que Deus está distante demais para ouvir a nossa oração. É isso que o povo estava pensando. Aquilo que eu achava, a reconstrução, a restauração é sempre difícil. E eles achavam que seria mais fácil, eles achavam que seria, vamos voltar para Jerusalém, construiremos as nossas casas, voltaremos para o nosso trabalho, construiremos o templo e viveremos super bem. Mas não é assim. A vida não é fácil. E eles achavam que seria mais fácil. Eles estavam abatidos, angustiados, entristecidos. A glória do segundo templo, quando você pega, por exemplo, alguns livros como Ageu, a glória do segundo templo diziam que era melhor do que a primeira. Mas quando eles reinauguraram o segundo templo, eles caíram em pranto quem viu o primeiro templo. Porque eles falaram, peraí, não é isso. A glória do segundo templo é muito inferior ao primeiro templo. E aquilo ia trazendo tristeza para o coração deles. Como que dizendo, será que Deus não vai mais estar com a gente como era no tempo de Salomão? Com toda a sua glória agindo no meio do seu povo? Mas na verdade a profecia da palavra de Deus com relação à glória do segundo templo não está falando desse templo. Está falando do templo verdadeiro que viria, que é Jesus. Jesus é a glória do templo. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Aliás, nós lembramos que a última vez que o Senhor Jesus foi ao templo, ele sai do templo e se assenta ao pé do Monte das Oliveiras, e se assenta com seus discípulos, e ali ele faz um lamento. Por quê? Porque as pessoas amaram mais aquele templo do que ele próprio. E ele dizia, não vai sobrar nada, não ficará pedra sobre pedra, porque o templo era ele, não eram aquelas pedras construídas pelo rei Herodes, o terceiro templo. Então nem o segundo nem o terceiro templo se comparava à glória que era o próprio Cristo. Cristo é a glória de Deus, Cristo é o Senhor de todas as coisas. Cada um cuidava aqui dos seus próprios interesses, e o culto aqui era um culto vazio, apenas cerimonialismo. Sabe aquela ideia de, eu preciso ir na igreja, porque se eu não for na igreja Deus não vai me abençoar. Eu vou lá na igreja porque eu tenho que cumprir meu ritual. Eu já falei para vocês que eu não tive o privilégio de nascer numa igreja evangélica. Eu fui para a igreja com 17 para 18 anos. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer, o André sabe disso, que a gente conviveu um pouquinho lá na igreja de Rude Ramos, eu gostava demais de jogar futebol. Gostava demais, jogava o tempo todo futebol, quando eu podia, jogava o dia inteiro. E aí eu não era de igreja evangélica, mas tinha aquela ideia, você tem que ir na igreja. E nós íamos, 7 da manhã, na primeira missa nós íamos, porque eu tenho que ir na igreja, senão Deus vai me punir. Eu vou lá na igreja, porque senão não vai ser legal o meu dia. Eu ia lá na igreja, na missa, saía da missa e ia jogar futebol, e nem estava aí para Deus, né? É aquela ideia de você ir à casa do Senhor, mas você não está preocupado com o que Deus está querendo fazer na sua vida, com o que Deus está querendo falar ao seu coração, ou com aquilo que Deus quer mudar, trabalhar no seu coração. Aí quando eu comecei a ir na igreja evangélica,
na igreja presbiteriana lá de Rude Ramos, eu jogava bola domingo de manhã. E aí eu fui na escola dominical uma vez e falei, não, eu vou jogar bola. Eu só ia nos cultos, né? Até que Deus foi trabalhando no meu coração e foi mostrando que muito mais importante do que o seu lazer é o que Deus tem para te falar. E aí Deus foi trabalhando no meu coração. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui, muitas vezes acontece com a gente. A gente vai à igreja para cumprir o ritual. Eu vou porque é domingo. Eu vou lá porque, sei lá, tem que ir, meus pais vão. Eu vou lá porque se eu não for, Deus não vai me abençoar. Havia um cerimonialismo, um ritual sem propósito. E Deus está indignado com isso. Deus quer que a gente vá à presença dEle, desejando Ele, desejando a palavra dEle. Deus tem um recado para todos nós, Ele quer falar ao nosso coração. E aí Malaquias é levado por Deus para despertar o povo dessa estagnação espiritual, né? Dessa letargia total que eles estavam vivendo. E fazer o povo voltar a experimentar as bênçãos de Deus. Ou seja, você não pode buscar a Deus por conta das bênçãos. As bênçãos são boas, não há nenhum mal você buscar bênção, no sentido de que você tem um problema, qual o melhor lugar para você pedir uma bênção da parte de Deus? É na igreja, é numa reunião de oração, é num culto, onde você vai colocar diante de Deus o seu problema. Mas a ideia principal não é essa. A ideia principal é eu preciso buscar a Deus, o Deus das bênçãos. Depois Ele vai me acrescentar o que eu precisar. Ele disse isso, Jesus diz isso, né? A gente não precisa ficar ansioso por qualquer coisa, mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Então Malaquias está tentando falar isso para o povo, mostrando, olha, não busquem esse ritualismo, não busquem somente as bênçãos, busquem o Senhor das bênçãos. Ele ama vocês, Ele ama o nosso povo. E é interessante, nós vamos ver isso durante os domingos, como Deus tinha paciência de responder perguntas arrogantes do povo. Deus ainda decidia responder. Se fosse qualquer um de nós no lugar de Deus, já teria mandado consumir esse povo. Mandava o povo calar a boca, mandava fogo do céu e acabava com tudo. Mas não, Deus ama o seu povo, Deus tem paciência. Deus, né, trata do coração do povo e é isso que Malaquias vai mostrar para a gente. O método usado por Malaquias é algo assim bastante interessante, porque ele vai inaugurar um novo jeito de pregar ou de falar. Ele vai viver no mesmo período de Sócrates, só que Sócrates está na Grécia, não é? E Malaquias está aqui na região de Israel. Eles não se falaram. Por isso, essa é a maior prova de que a mesma sabedoria que Deus deu a Malaquias, só que aqui é uma sabedoria com autoridade divina, com inspiração divina, para mudar vidas, né? É a mesma sabedoria que Deus dá também aos filósofos gregos. Eles foram importantes. Porque o mesmo Deus que criou a Bíblia é o Deus que criou a ciência. Não há desacordo entre ciência e Bíblia. Quando há desacordo, tem coisa errada aí. Aliás, eu tenho conversado e já fechei uma data, é uma notícia até interessante, né, para falar para os irmãos. Já fechei uma data para setembro. Nós vamos trazer aqui um dos melhores pregadores, doutores nessa área de ciência e Bíblia, de design inteligente, né, ou de criacionismo, que é o Marcus Eberlin, da Unicamp, um doutor, do mesmo nível de Adalto Lourenço. Aliás, os cientistas gostam mais de ouvir o Marcus Eberlin do que o próprio Adalto. Tá? E ele mostra claramente para a gente de que não há diferença entre ciência e religião. O mesmo Deus que criou a religião, Ele criou a ciência. O mesmo Deus que está aqui levando Malaquias a escrever do jeito que ele escreveu, capacitou Sócrates, o maior de todos os sábios entre os filósofos da Grécia, a lidar com o conhecimento ou com a filosofia do jeito que Malaquias escreveu. Aliás, do mesmo jeito que o próprio Cristo vai usar muitas vezes, o jeito argumentativo de perguntas e respostas, que vai nascer aqui no texto bíblico com Malaquias e na filosofia grega com Sócrates. Então é interessante como Deus está guiando a história. Deus não está guiando somente a história do povo de Deus. Deus estava guiando a história dos gregos, porque uma vez vindo os gregos, o Novo Testamento estava preparado para ser espalhado para o mundo todo. Foi a partir do Novo Testamento em grego que o mundo conheceu a Jesus.
Então Deus está governando cada detalhe. O método usado por ele aqui era o método conhecido como rabino ou socrático, o mesmo estilo que Sócrates usou. Ele vai registrar aqui 9 tipos de diálogo de Deus com o seu povo, entre perguntas e respostas, e as perguntas do povo de Deus sempre com presunção, sempre com arrogância, com rebeldia. E Deus pacientemente responde àquele povo rebelde. E instrui aquele povo, né, a voltar, a pensar bem nas suas atitudes, na sua vida. E Jesus vai fazer muito isso também. O conteúdo do livro. Malaquias ele é dividido, e o foco aqui, o autor Stanley Ellison, no seu livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, ele fala sobre algumas divisões aqui bastante interessantes. Ele vai falar sobre a indiferença do povo. Um povo que desprezava Deus. Aliás, é uma palavra usada por Malaquias. O povo desprezava Deus mesmo. E aí, Stanley Ellison divide o livro nessa indiferença. A primeira parte, o primeiro capítulo, a indiferença ao grande amor de Deus. Deus começa a mostrar, eu amei vocês. Eu podia ter amado Esaú, né? Eu podia ter amado outro povo, mas eu amei vocês. Mas o povo era indiferente a esse grande amor de Deus. A indiferença à lei do Senhor, capítulo 2. Eles desprezavam a lei. E nós temos um problema sério com lei. Nós brasileiros, nós não gostamos de lei. Porque nós sabemos que a lei do nosso país é uma lei bem complicada, né, em algumas áreas. Algumas leis são bem complicadas. O exemplo que a gente sempre dá é a lei do trânsito, né? Como é difícil você concordar com aquilo que está estabelecido como lei do nosso trânsito. Às vezes um limite de velocidade, a gente tem dificuldade com isso. Mesmo que você tenha dificuldade com isso, você tem que compreender que apesar dos erros humanos, a gente sabe que tem a indústria da multa, que tem uma série de coisas por trás, né, querendo te prejudicar, ainda assim as leis dos homens têm o propósito de proteção. Se não tivesse essas leis, o caos estaria instaurado. Eu tive uma experiência lá em Aracaju que eu achei muito interessante. A primeira vez, eu fui lá para Aracaju, primeira vez que eu fui para o Nordeste, e eu fiquei impressionado com aquele povo. O povo sossegado. O povo não esquenta a cabeça com nada. Eu até cheguei no pastor Itamar, lá no Supremo Concílio, quando eu encontrei, e aí eu falei para ele, pastor, agora eu entendi porque o senhor é sossegado desse jeito. O senhor é tranquilo desse jeito. Porque o senhor é de lá, de Sergipe, de Aracaju. É uma tranquilidade para conversar, é um pessoal amigo, né? Até para comprar lá um pipa que a Renata foi comprar para as crianças, eram várias crianças. Ele falou, não é muito dinheiro para você gastar com pipa, eu vou te dar um desconto. E aí deu um desconto, e a pessoa tá interessada em ajudar a outra. Você perguntava a informação para ir para lá e para cá, e o sergipano falava com todo carinho, olha, faz isso, faz aquilo, num sossego de vida que você fica encantado, né? Mas eu achei curioso uma questão. Para dirigir era uma bagunça, era uma correria, era carro para lá e para cá. E aí eu perguntei, mas como assim? Vocês são tão tranquilos, mas para dirigir não são. E aí o primo da Renata disse assim, é porque tiraram os radares aqui da cidade, mudou uma empresa aí, um problema que teve na prefeitura, e mudaram os radares. Então o pessoal está fazendo o que quer aqui no trânsito. E aí eu fiquei pensando, né? Como a gente não gosta de lei. Mas a lei é para a nossa proteção. Eu estou pensando em leis dos homens, que são falhas. Nós fazemos leis falhas porque nós somos falhos, os homens são falhos. Mas se não tivesse a lei dos homens, imagine como seria o nosso país, se com lei o nosso país já está desse jeito que está. Uma corrupção instaurada do jeito que está. Você imagina se não tivesse leis? Agora, sem a lei de Deus, o negócio é pior, porque a lei de Deus é perfeita. A palavra lei significa a instrução de um pai para o filho ser bem-sucedido. E no capítulo 2, eles estão rejeitando, desprezando a lei. Eu não quero essa lei. Então, indiferença para com o amor de Deus, indiferença para com a lei de Deus. Indiferença aos mensageiros de Deus. O capítulo 3, ele vai falar um pouco sobre essa indiferença aos mensageiros. Deus está mandando mensagens, desde sempre Deus mandando recado, mas eles infelizmente não queriam saber da lei, das mensagens de Deus. E por fim, indiferença trouxe julgamento da parte de Deus. E o capítulo 4 vai falar desse julgamento. Se você notar, eu queria que você abrisse no último capítulo aí
do livro de Malaquias, qual que é a última palavra do livro? Maldição. O que é maldição? Contrário de bênção. Você quer ser abençoado? Ande de acordo com a lei de Deus, ande com Deus, faça a vontade de Deus, beba dos ensinamentos de Deus. Mas se você quer ser amaldiçoado, despreze a Deus. Talvez você já esteja até cansado de me ver fazer isso, mas eu gosto de fazer porque eu acho muito relevante. O que é maldição? É você achar que pode viver sem Deus. Você acha mesmo que pode viver sem Deus? Satanás um dia achou que podia. Satanás quis tomar o lugar de Deus e achar, vamos nós e os anjos aqui, alguns anjos, a gente não precisa desse Deus não. A gente pode fazer o que quiser aqui, do nosso jeito. Eles estavam nas mãos de Deus. Uma vez que você acha que não precisa de Deus, então Deus fala, anda sozinho. E andar sozinho significa queda. Não é que Deus jogou Satanás num abismo e começou a zombar dele, dar risada dele. Está vendo? Olha só, não é? Deus não faz isso. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus coloca a gente na mão dele. E o dia que você achar que você não precisa de Deus, você cai. Isso aconteceu com o povo em diversos momentos. E nós temos várias experiências bíblicas com relação a isso. Estou chegando ao fim. Tem algumas coisas aqui importantes para a gente ver. Quais os temas principais, os principais assuntos que Malaquias vai tratar aqui na sua carta? Uma visão mais geral do tema principal que ele está tratando aqui com o povo. O sacerdócio estava completamente profanado. Você imagina, o sacerdote representava o ministério pastoral. Tudo bem, quando você olha para pastor, o termo pastor no hebraico reporta ao rei. Havia era um pastor, os governadores eram pastores, mas não eram pastores no sentido espiritual. Eles tinham que cuidar das outras partes não ligadas ao lado espiritual, né? Da administração da cidade, da questão da justiça. Agora, o pastor, como nós somos hoje, né, os líderes na igreja, pastores e presbíteros, são comparados ao Antigo Testamento como um sacerdócio. Tá? Claro, no seu limite. O culto era bem diferente, o culto era cheio de rituais, hoje não tem mais os rituais. Mas os sacerdotes, eles na época de Malaquias, não ouviam a Deus, não honravam ao Senhor como era exigência. Eu queria que você abrisse aí capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, verso 2, olha só o que ele diz. Falando dos sacerdotes, verso 1 e 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este o mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Olha só. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Vocês não estão dando ouvidos à minha voz. E eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. Aquilo que vocês acham que é bênção vai se tornar maldição. Deus está disciplinando, Deus está corrigindo. Daí, a partir do verso 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, da sua boca devem os homens procurar instrução. Porque ele é mensageiro do Senhor, ele não fala em nome dele, ele fala em nome do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Palavra duríssima para todos nós, que somos líderes em primeiro lugar. Nós que somos líderes espirituais, que somos pastores de um rebanho, e era o que estava acontecendo aqui. Aqueles líderes que deveriam fazer o povo voltar-se para Deus, faziam o povo tropeçar. É algo muito sério o que estava acontecendo no período de Malaquias. E ele está contrário a esse sacerdócio profanado, sacerdócio totalmente em pecado. Aí, problemas dos sacrifícios errados, né? O capítulo 1, verso 7, diz assim, capítulo 1, versículo 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Depois ele vai falar mais para frente, os animais que vocês oferecem não são animais aceitáveis para oferecer, nenhum rei pode receber um presente desse. Como é que vocês estão fazendo isso comigo? Deus falando com o povo. Vocês vão me dar um animal desse?
Se você não tem coragem de dar para um rei, você vai entregar para o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos dos céus, o exército do universo todo, né? Então a situação era bem complicada, porque eles achavam, nós trouxemos um sacrifício aqui. Nós demos um sacrifício, mas o sacrifício deles estava completamente fora daquilo que Deus havia planejado. Os problemas conjugais acontecendo no meio do povo, o capítulo de número 2, fala aí dos problemas conjugais, a infidelidade conjugal. Aquele povo voltou à terra e com o passar do tempo eles começaram a se interessar pelas meninas mais jovens, mais belas de outros povos. E esqueceram daquela esposa que esteve com eles, que cuidou deles, que foi auxiliadora. Chegou num ponto que agora eles estavam, tá tudo bem aqui, vamos separar e vamos casar com outra. E o profeta Malaquias de Deus está indignado com isso. Aliás, nós falamos um pouco disso na aula de casais, né? Lembrando lá do Zezé de Camargo, né? Que quando você olha para o filme, para a história dele, você percebe que ele só foi o que foi. Só chegou onde chegou por causa da esposa. E hoje ele na mídia fala que a esposa feia tem que ser traída mesmo. Né? Zombando do casamento, zombando daquela que foi suporte para a vida dele o tempo todo enquanto ele carecia. Então vejam só como nós desprezamos os presentes que Deus nos dá. Não valorizamos aquilo que realmente tem valor. Nós humanos somos falhos nisso. E Malaquias está duro quanto a essa questão da infidelidade conjugal, da separação e vamos separar e a gente casa com outro e está tudo certo. É uma palavra duríssima, porque o casamento tem que viver na santidade. Aí no capítulo 3 ele vai falar de questões financeiras. Eles estavam roubando a Deus, e aí o capítulo 3 é tão conhecido quanto aquela questão dos dízimos, das ofertas, capítulo 3, verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Então eles estavam tendo problemas porque justamente não lidavam bem com a questão das finanças. Não lidavam bem com a fidelidade a Deus. E nós vamos estudar isso no tempo certo, lá no capítulo 3. E aí, por fim, a falta de reconhecer a aliança com Deus. Eles estavam em aliança com Deus. Eles não podiam agir do jeito que queria, né? Ou de que queriam. Eu queria citar aqui um autor que eu coloquei. Feitiçarias, adultérios, perjúrio, suspender o salário dos trabalhadores, opressão das viúvas e órfãos, não agir com justiça, são exemplos dos erros cometidos lá no tempo de Malaquias. Vejam só, feitiçaria, voltando-se para outros ídolos, adultérios, perjúrio, ou falar falso juramento, suspender salário dos trabalhadores, opressão das viúvas, dos órfãos, sem agir com justiça, são exemplos de coisas que aconteciam no tempo de Malaquias. Isso mostra que Deus está entrosado com a gente, Deus está agindo na nossa vida e olhando para cada área da nossa vida. Deus não está interessado só no culto que você presta a Ele no domingo à noite, ou na escola dominical que você veio aqui, não. Aliás, mais ainda, Deus está olhando mais para a sua vida lá na semana, porque aqui, né? Aqui é fácil você botar uma máscara de crente. Eu vim na igreja, eu estou com a Bíblia, eu estou cultuando a Deus, eu posso chorar, eu posso levantar a mão, eu posso aplaudir, eu posso fazer o que eu quiser. Mas Deus conhece o fundo do nosso coração. E se aquilo que você está fazendo hoje, na escola dominical e no culto, não mudou a sua vida na semana, Deus está vendo. Aliás, esse é um dos grandes lemas da teologia reformada. Nós vivemos, uma expressão latina que é usada, é corem Deo. Aliás, o logotipo do Jumper, do Centro de Pós-Graduação lá do Mackenzie, Under Jumper, tem essa frase, corem Deo. Nós vivemos diante da face de Deus. Deus está olhando diariamente ou dioturnamente para a nossa vida. E Ele não sabe só aquilo que a gente faz, Ele sabe as motivações do nosso coração. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz está escancarado diante da face de Deus. E isso pode trazer alegria ao coração de Deus ou pode trazer indignação. Naquele período, com Malaquias, trouxe indignação. E aí, eu vou terminar com apenas os 3 conceitos importantes. E eu termino aqui para deixar vocês falarem um pouquinho. Existe uma linha de interpretação muito interessante da teologia bíblica,
que é você, Dr. Van Groningen trata muito bem disso nos seus livros, é você conseguir perceber o que cada autor da palavra de Deus do Antigo Testamento tratou no conceito de aliança, reino e mediador. Por que isso é importante? Porque muitos pensadores antes dele pensavam-se na Bíblia, na interpretação bíblica, apenas na aliança de Deus com o seu povo. Então todos escreveram livros, comentários focados na aliança. Deus tem um pacto, uma aliança com o seu povo. E aí destrinchava a ideia de aliança, aliança, aliança. Aí vinham outros e diziam, não, nós vamos trabalhar ao lado do reino de Deus, porque a Bíblia foca o reino de Deus. Então todos os versos da Bíblia eram pensados e interpretados de acordo com o reino de Deus. O que o autor, o que Moisés, o que Malaquias, o que todos os autores falaram com relação ao reino de Deus. E aí vem o Dr. Van Groningen com a seguinte tese. É aliança, é reino, mas é um cordão de 3 dobras. É o mediador, é o Messias, é a promessa. Porque se você não fala do Messias, você não falou bem nem de aliança nem de reino. Então ele juntou as 3 coisas e nos seus livros, ele começa, no seu livro, por exemplo, a Criação e Consumação, em 3 volumes, ele começa a mostrar cada um dos livros do Antigo Testamento e qual a visão que o autor tinha da aliança, do reino e do mediador. E aí eu queria pincelar algumas coisas com você aqui bem rápido. Com relação ao reino primeiro, reino em Malaquias, o reino de Deus em Malaquias. Malaquias foi quem mais falou sobre sobre Deus como um rei grande. O grande rei, o Senhor de todas as coisas. Ele vai usar isso lá no verso 4, capítulo 1, por exemplo. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, que eu sou o grande rei. Olha a ênfase, eu sou o grande rei. Tá? Então, o reino de Deus, ele vai falar sobre isso. Ele vai usar aqui, só no capítulo 8, 8 vezes a expressão o Senhor dos Exércitos. No livro inteiro, que são apenas 4 capítulos, 20 vezes a expressão Senhor dos Exércitos. Ele tem algo especial a falar do reino de Deus, como um rei absoluto. O Senhor de cada célula daquilo que foi criado. De cada pedacinho, de cada grãozinho de areia, Deus domina sobre todas as coisas. É a ideia de Senhor dos Exércitos. Ele é o rei criador, capítulo 2, verso 10. Ele é o rei cheio de amor, capítulo 1, verso 2. Ele é o soberano, aquele que controla todas as coisas. Vejam só, a expressão de Malaquias é fazer o povo voltar a confiar em Deus. Confie no Deus que você tem. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dor, não importa o problema que você está, quem sabe, no seu casamento ou no seu filho. Deus é Senhor absoluto. Ele é Deus absoluto, Ele é rei. Ele possui autoridade, Ele tem capacidade para reinar. Confie no Deus que é rei. É um conceito de reino em Malaquias. Mas há o conceito de aliança em Malaquias. O termo aliança vai aparecer aqui por 6 vezes no livro, onde ele vai apresentar principalmente o conceito da aliança criacional. Se a gente lembrar o que aconteceu com Adão e Eva, Deus chega para Adão e Eva, primeiro capítulo de Gênesis 1, verso 26 até o verso 28, né? Verso 26, façamos a nossa imagem conforme a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sede fecundos, multiplicai-vos. Lembram daquele texto da criação? Ali há 3 questões importantes da aliança de Deus com seu povo. O relacionamento com Deus, de toda a criação, somente homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal da música, da aula de música. Quantos elementos tem a música mesmo? Os 3 elementos da música? Os 4? Fala aí, Carlão. Tá? Não, então eu fiz a pergunta errada, talvez então não sejam os elementos. Porque as partes da música, me ajudem aí, vocês que estão na aula aí de música. A música tem 3, né? Tem 3 partes. Ritmo, melodia e harmonia. Não é? Eu não sei bem qual é, talvez a pergunta que eu tenha feito tenha sido errada aí. Mas a música, ela tem ritmo, melodia e harmonia.
Os animais conseguem entender ritmo, conseguem entender melodia, mas somente o ser humano entende a harmonia. Porque a harmonia mexe com o intelecto e não com emoção. Eu já falei para vocês que eu já vi cachorro chorar em comercial de televisão por conta da melodia de uma música. E chora mesmo. E mexe com a emoção do animal. No entanto, a harmonia, as várias melodias em harmonia, uma com outra, elas somente o homem pode entender. Não adianta você trazer o seu cãozinho aqui para ouvir o coral da igreja, que ele não vai entender. Ele vai pegar uma melodia só, né? Nós entendemos, isso mexe com o nosso intelecto. Deus fez o ser humano de uma forma muito especial, e Ele fez assim para quê? Para você ter relação com Ele. O pacto, a aliança de Deus lá na criação é relacionamento com o divino. Por isso que Ele deu o sábado, o dia do Senhor, sábado ou domingo, tanto faz. Ele deu o dia do Senhor para que você tenha relacionamento com Ele. Aqui, Malaquias vai tratar disso, a importância do seu relacionamento com Deus. Malaquias vai tratar de uma outra parte da aliança pactual, da aliança criacional de Deus, o lado social. Crescei, sede fecundos, multiplicai, construa sua família, deixe pai e mãe, case com a sua mulher, né? Construa sua família, tenha filhos, viva bem com a sua família e com as pessoas ao seu redor. A aliança, o mandato que a gente chama de mandato social, está dentro desse pacto com Deus. E aí também a questão cultural, domine sobre toda a criação. Vejam que todos os aspectos da aliança, ou todas as áreas do povo de Deus estavam contaminadas. Eles não estavam vivendo bem no casamento. Eles não estavam vivendo bem no domínio da criação, no seu trabalho. Eles não estavam vivendo bem com Deus. Contrário àquilo que o Salmo 1 diz. Em tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido se fizer de acordo com a lei. Seu casamento vai ser bom, seu trabalho vai ser abençoado e você vai estar bem com Deus. Eles não ouviram que Esdras deu o recado. Eles não ouviram os ensinamentos de Esdras e Neemias. E Malaquias está dando aqui uma última chance. Está dizendo, é a hora de vocês confiarem em Deus e reassumirem o compromisso de aliança com Deus. Nós temos uma aliança com Deus hoje. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? E talvez você pense assim, não, meu relacionamento com Deus nunca esteve tão bom. Então a segunda pergunta que eu tenho para te fazer é, e o relacionamento com o seu cônjuge, está bom? Com o seu filho, está bom? Porque se não tiver bom, então o seu pacto com Deus também não está legal. Porque o pacto, a aliança de Deus envolve várias áreas. Tá bom, minha família tá bom, meu relacionamento com Deus tá bom, não saio da igreja, a semana inteira eu estou na igreja, mas meu trabalho está péssimo, minha vida profissional está horrível. Então tem coisa errada aí também. Porque não é o padrão de Deus, não é o que Deus espera da gente. Ele quer que a gente seja bem-sucedido em todas as áreas da vida. Isso não é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, saúde perfeita, que tem sido pregada por aí, é aquela que você não precisa fazer nada. Tudo vai dar certo na sua vida só você dando o seu dinheiro para a igreja. Isso não é a teologia da prosperidade. Isso é pacto com Deus. Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar seu trabalho, Deus quer abençoar a relação dele contigo. Mas você tem que estar em pacto, em aliança com o Senhor. E Malaquias vai provocar, vai tratar, vai colocar a mão na ferida nessas 3 áreas aqui da aliança de Deus. E por fim o conceito de mediador, né? Ele vai falar do mensageiro, e o mensageiro aqui representa o próprio, aquele que prepararia o caminho do Senhor, o próprio João Batista, e ele vai falar também do Cristo, do Messias. Ele coloca o Messias como o sol que viria. Lá no capítulo 4, né, ele vai falar do Messias como um sol iluminando as trevas. São 400 anos de trevas e vem a luz do mundo habitar entre nós. Né? E é isso que Malaquias vai profetizar. Também ele vai profetizar o dia do Senhor como grande e terrível dia, também apontando para a pessoa do Messias na sua volta. Então tem muitas coisas importantes para a gente aprender aqui no livro de Malaquias e a gente vai, se Deus quiser, se Deus assim permitir, estudarmos juntos, capítulo por capítulo, nesses 4 domingos.